Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Cogitatum Podcast, onde a gente fala sobre psicologia, saúde geral e muito mais. Meu nome é Gustavo e hoje eu tô aqui com a minha colega Nani. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas vocês vão assistir ou ouvir o Cogitatum Podcast. Gustavo, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema eu considero bem interessante, eu acredito que o nosso público também vai achar. Nós vamos falar sobre: será que você precisa ter uma opinião formada sobre tudo? Será que isso está nos adoecendo? Vamos falar sobre isso então. Então acompanhe o episódio. Então, Gustavo, será que nós precisamos ter uma opinião formada sobre tudo? Olha, essa é uma pergunta um pouco polêmica porque todo mundo cobra a gente, né? De que tenha uma opinião formada sobre tudo. Como surgiu esse tema? Recentemente eu rolando vídeos ali do Instagram, aí eu acompanho bastante assuntos de psicologia e tem uma psicóloga que eu considero ela bastante, a Lauren, e ela levantou esse tema e eu escutando o vídeo dela assim, gente, ela tá falando sobre os meus pensamentos. Porque, de certa forma, parece que se tornou uma coisa tão cansativa de nós termos que ter uma opinião formada sobre tudo. Raul Seixas já dizia isso, né? Que eu não quero ser essa metamorfose ambulante. É verdade. Não quero ter essa velha opinião formada sobre tudo. E as redes sociais nos trazem isso a todo instante. Cada dia uma polêmica diferente. Agora, recentemente, era a questão dos bebês reborn. Meu Deus do céu, Uma hora né? é sobre as bets. Aí as pessoas chegam pra gente e falam assim, o que você pensa sobre isso? E aí? O que você pensa? E a pessoa ainda fica brava se tu não pensa igual a ela, né? Ainda tem isso, né? Porque a pessoa pergunta a outro nossa tema. opinião, esperando que nós concordamos. Confirme a dela. Que nós concordamos com a obviamente, opinião né? dela. É realmente muito difícil, uma situação muito complicada, ainda mais hoje em dia, né? Que, meu Deus, cada dia surgem trocentos novas polêmicas e conteúdos novos e coisas novas para estudar de tecnologias. E como que a gente aguenta isso? Né? E como estudante de psicologia, é bem comum as pessoas chegarem, ô Nani, o que você acha sobre isso que está acontecendo agora? Eu disse, com quem? Ah, com essas pessoas que estão falando sobre, vamos citar agora então o bebê reborn. O que são essas pessoas? Eu disse, eu não sei, eu não as conheço. Como é que eu vou ter uma opinião formada sobre uma pessoa que eu não conheço? Eu não sei sua história de vida, eu não sei a sua situação, eu não sei seus pensamentos. Então, eu preciso ter uma opinião formada sobre isso? Sobre a pessoa, eu acredito que não, né? Por favor, né? Como convicção, eu não preciso ter uma opinião formada sobre a pessoa. Talvez sobre o assunto, elenque algumas coisas que diz respeito ao meu pensamento, a maneira como eu penso sobre isso, mas isso não me faz eu necessariamente ter uma opinião sobre algo que às vezes nem me chama atenção, como chama tantas as pessoas assim. Exatamente, ainda mais as polêmicas, a própria bebê reborn, né? A gente vê, por exemplo, eu nunca andando na rua, no dia a dia, meu Deus, eu imaginava pelas polêmicas, pelas notícias, que eu ia ver bebê reborn no shopping, no carrinho, tomando vacina, no hospital, em todos os lugares, na escola, brincando com as crianças. Você encontrou algum? Nunca vi uma mãe de bebê reborn aqui, que o pessoal tanto fala, né? Então a internet, ela tende a criar as polêmicas e ainda pior, ela tende a aumentar e fazer você pensar que aquilo ali é o que está acontecendo no mundo inteiro, em todos os lugares, né? Aí nós nos deparamos que aquilo realmente parece que não é tão próximo assim. Aí isso me leva a uma questão bem interessante a pensar sobre isso, que foi também o que fez trazer isso como um episódio aqui para o podcast. Ao mesmo tempo que aquela situação que está acontecendo ali me incomoda, não quero mais ouvir sobre aquilo, mas tem pessoas que às vezes mesmo as incomodando falar sobre aquilo, elas continuam falando sobre aquilo. Continuam falando sobre aquilo. Então fica meio que um paradoxo, eu não gosto, mas eu continuo alimentando isso, de certa forma, continuo alimentando essa polêmica nas redes sociais. E acaba virando um ciclo sem fim, né? Porque daí acaba essa polêmica, vem outra. E daí outra começa a ser alimentada. Então, a roda não para de girar. Sendo alimentada o tempo todo. As pessoas não param de cobrar as opiniões, né? Dos profissionais ou até mesmo de pessoas próximas, né? Dos amigos. O que tu acha disso? Tu viu isso? Tu viu ali que a Virgínia se separou de... Aí tu viu agora as bebê reborn? Meu Deus do céu. E o que tu acha disso? Quem é a Virgínia? Quem é a Virgínia? Então, como que tu não sabe? Tá vivendo uma pedra, mulher. Então, ainda falo isso. Não, mas tu não tem uma opinião, então tu tá em cima do muro. Mas gente, que mundo que tu vive que tu não sabe quem é a Virgínia? Assim, gente, eu não sabia quem era a Virgínia. Por quê? Porque esse tema pra mim não é relevante. Sim. Pessoa que pra mim
eu não tenho vínculo com as redes sociais dela, eu nem a sigo. Fiquei sabendo, por acaso, que era a esposa de alguém famoso, também não sei o nome. Mas então, assim, mas o intuito da gente trazer esse assunto é o quanto isso impacta no tempo que eu... não que eu desperdice, porque para as pessoas às vezes isso não é um desperdício, mas o tempo que eu fico olhando esse tipo de produto nas redes sociais ou nas conversas, e o quanto isso às vezes toma um tempo que poderia estar sendo alimentado com coisas mais importantes que eu realmente precisaria. Isso, ou até que não precisaria, mas coisas que você gosta, né? Sim, você Não deixa só de pela lado. pressão. Quantos muito assuntos complicado. interessantes que poderiam estar sendo comentados, mais instrutivos, Mais divertidos para você mesmo, meu Sim. Deus. Em vez de ter que estudar Bebê Reborn, você poder ver um vídeo de um canal que você gosta, ver um filme que você gosta, uma série que você gosta, fazer um esporte, qualquer coisa, né? E daí você está gastando aquele tempo daquela informação que, vamos lá, com todo respeito, né? A gente até fala que pode ser útil para muitas pessoas, mas na verdade esse assunto só é útil para quem faz notícia, né? Ou para quem trabalha com essas pessoas, assim, seja o médico, os profissionais que daí entram na polêmica, né? Mas para a maioria das pessoas aquilo ali é uma perda de tempo que a gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? A pessoa pode pensar, nossa, mas eu tenho que ficar nas atualidades, mas... E as pessoas continuam perguntando isso pra gente, né? Aí acaba realmente, como falou essa psicóloga que me despertou sobre esse assunto, de tanto falarem sobre isso, aí, vou ver o que é isso, então. Aí a gente acaba se direcionando para ver do que as pessoas estão falando tanto sobre esse assunto. E acaba tendo que ter uma opinião sobre aquilo, sobre algo que, na verdade, não estava nem me interessando naquele momento. Aí, numa conversa que nós estávamos tendo antes do podcast, Gustavo, tu estava me trazendo que você leu ou se informou sobre alguma coisa de alguém que falou assim, aí você acaba tendo que saber de tudo um pouco e acaba não se aprofundando em nada. Em nada. Você quer falar um pouco sobre isso? Com certeza. Então, aproveitando que a gente sabia qual ia ser o tópico desse podcast, obviamente, eu fui procurar algum conteúdo sobre isso. E eu acabei encontrando um post bem legal, assim. Agora eu não vou lembrar. Era de alguma revista e era respondendo a resposta de uma pessoa. A resposta era basicamente assim: a pessoa trabalhava no meio de programação. E daí essa pessoa ela acabava dizendo que, olha, eu tenho que fazer 1000 coisas, tenho que estudar 1000 tecnologias. Amanhã surge outra. Amanhã a que eu estou usando se torna obsoleta. E é muita coisa, e é isso, e é aquilo. E isso causava uma ansiedade, né? Isso causava um sofrimento naquela pessoa. E daí ela veio perguntar para essa pessoa que escreveu o post. E se você vê o post, eu achei muito interessante os comentários que o escritor ali fez, né? Sobre como isso é muito real, né? Tu tem sempre que estar aprendendo alguma coisa. Até hoje em dia, com as redes sociais e com a divulgação até mesmo para nós psicólogos, né? Tu entra no Instagram, tem curso de avaliação psicológica, tem curso de fenomenologia, tem curso de psicologia clínica, psicologia escolar, NR1 agora que está entrando aí nos ambientes organizacionais. E daí tu acabas ficando sobrecarregado e pensando, meu Deus, eu tenho que estudar tudo. Mas eu não tenho esse tempo. Tá, mas eu vou tentar. E daí você vai. Daí você estuda um pouquinho de NR1, daí um pouquinho de avaliação psicológica, daí um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de TDAH. E daí você chega no momento de tanto sofrimento, de meu Deus, eu estou estudando tudo, mas vem um paciente com ansiedade, eu não sei o que fazer. Vem um paciente com depressão, eu não sei o que fazer. Vem aquele programa, aquele site que eu tenho que fazer, eu não sei o que fazer. E daí a tua prática profissional acaba se tornando tão ampla que você acaba meio que não conseguindo aprofundar e ajudar aquela pessoa, ou terminar aquele site, ou terminar aquele design, ou concluir aquele diagnóstico, porque você acabou se perdendo em milhares de conteúdos. De informações, né, que vão surgindo a todo instante. E no final você não conseguiu. Agora, daí o que ele traz de solução, né? Qual seria a solução para isso? É você desacelerar. Vamos voltar um pouco, né? E daí ele traz muito do faça apenas o que é útil para você. Você é psicólogo, ou você é design, ou você é médico, ou qualquer profissão, você vai ver lá na sua prática clínica. Olha, tem uma dificuldade aqui. Eu não sei o que fazer agora com esse paciente.
vai lá e estuda. Mas não deixa o Instagram, não deixa as redes sociais, não deixa as outras pessoas te dizerem tudo aquilo que você precisa estudar. Veja pela sua prática, veja pela sua necessidade. Eu preciso fazer esse site, mas eu não sei fazer a logo do site. Vai lá, estuda como fazer a logo. Mas tu não precisa estudar como fazer a logo, como fazer o marketing, como fazer a imagem, como fazer o social media, entendeu? E daí eu achei muito interessante essa posição dele. Faça aquilo que você vê na sua realidade que é importante. E não se deixe ser influenciado por aquilo que a mídia e o marketing muitas vezes impõem na gente, né? E também terceirizar, né? A gente não precisa dar conta disso tudo. Então, se eu estou sobrecarregada com excessos de assuntos que eu preciso dar conta, terceiriza algo que você não é obrigado a aprender. Assim como nós não somos obrigados a ter uma opinião sobre tudo, nós também não somos obrigados a saber sobre tudo. Então, quão é importante para a nossa saúde mental terceirizar aquilo que nós não estamos dando conta ou nem queremos nos aprofundar naquele assunto, porque até que ponto que aquilo será interessante para o futuro, enfim, com tantos que as coisas mudam. E aí, complementando a tua fala, né, Gustavo, no meio disso tudo, você está ali rolando que precisa aprender isso, eu preciso aprender aquilo, eu não quero saber nada disso. Aí você volta lá para as redes sociais e começa a ver tudo de novo, aquelas questões, fica despersonalizado ali rolando sobre situações que não tem nada a ver. Acaba entrando no ciclo novamente. E é o famoso, isso é uma coisa muito comum, pessoal. Tem tanta coisa para estudar que eu não vou estudar nada porque... Isso é muito comum. Olha, uma coisa que acontece comigo, né? Ou daí você, na dificuldade de aprender, fica 3 horas estudando como estudar. E não estuda. Então é uma coisa. Aí, como você fica complicada. 3 horas aprendendo a estudar e não estuda, então assim, eu não quero mais saber nada disso. Então vamos saber um pouco da vida da Virgínia. Vamos lá, né? Já que está tão Poxa, na moda falar sobre dela. Reborn, Falar sobre Bets. Muito importante o assunto, gente, sobre bets. A gente vai falar sobre isso, que realmente isso é um assunto que mexe com a saúde mental de muitas pessoas. Deve ser proibido ou não deve ser proibido? O argumento que tanto usam, né? Não, mas a pessoa joga porque quer. Será? Mas se isso não for um assunto da sua relevância, você não precisa ter uma opinião sobre isso também. Com certeza não, né? Então, nós não somos obrigados a saber sobre tudo, nós não somos obrigados a ter uma opinião formada sobre tudo. De maneira alguma. Você não precisa tomar uma posição, um lado das situações. Sim. Você pode ficar em cima do muro, sim, desde que esses opostos não atendam às suas necessidades, às suas aspirações. É que o pessoal também fala muito desse ficar em cima do muro, né? Na verdade, tu não tá nem no muro. Às vezes tu não sabe nada. Não quer nem saber sobre tu aquilo. Tu não tá nem no muro, tu nem sabia que o muro existia antes daquela pessoa falar. E há essa cobrança, né? E é essa cobrança que nós precisamos saber. O que você pensa sobre isso? Gente, eu não penso. Não pensei ainda. Talvez eu vou pensar sobre isso. Mas eu ainda não pensei. E as pessoas se cobram isso e ficam cobrando, né, da gente isso. E é algo que nos desgasta realmente muito, toma muito tempo e que às vezes realmente dá vontade de desligar as redes sociais. Sim. E é basicamente isso, eu acredito, sobre esse tópico. Então, recapitulando, o que a gente pode falar? Não se preocupe, você não precisa saber de tudo. Você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Você não precisa de maneira alguma ter uma opinião formada sobre tudo. E preserve a sua saúde mental com relação a isso. E se quiser aprender alguma coisa, busque os tópicos que sejam relevantes para você, não aquilo que está popular, né? A não ser, claro, que você trabalhe em mídia social, divulgação de informações. Aproveite seu tempo de maneira inteligente. E consciente. Verdade. Agora, você não ter uma opinião formada sobre tudo não quer dizer que você não tenha que ter uma opinião formada sobre nada. Nós estamos falando aqui de questões que estão aí no dia a dia, às vezes questões que são mais banais, que não te atingem diretamente. Agora, quando nós falamos de ter opinião sobre questões sociais, questões que atingem diretamente a dignidade humana, aí sim, aí você precisa ter uma opinião formada sobre isso. Com certeza. E é muito importante justamente até por conta das nossas crenças, né? Nós necessitamos de crenças que vão nos guiar no nosso dia a dia. Como a gente vai agir em determinadas situações. E se a gente nunca para pensar nelas, então provavelmente a gente está seguindo a crença que outra pessoa formou pra gente. É isso. Principalmente quando são questões estruturais, né? Que nós precisamos eliminar da nossa sociedade. Muitas questões que estão aí ainda denegrindo imagens de pessoas...
como se fazia, né? E ainda se faz, infelizmente, com muitas classes, né, da nossa sociedade. O mais importante é sempre respeitar a dignidade humana, né? É isso mesmo. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, onde falamos sobre você precisa ter uma opinião formada tudo, será? Então, se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga no Spotify, no Instagram. E em diversas outras mídias sociais, @cogitatumpodcast. Luizão vai estar botando aí na descrição do YouTube também, não sei se tem como botar no Spotify, mas vamos ver. E também vai estar botando na tela para quem quiser pesquisar. E não se esqueça também de deixar um comentário aí, se você achou legal, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, ou até alguma sugestão de convidado, né, que você gostaria de estar ouvindo aqui. Mas é basicamente isso, então pessoal, tchau! Curta e compartilhe. Tchau!